Quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos diante de nós com os últimos versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 20, onde nestes dois blocos de textos pequenos, Jesus vai estar falando em relação aos escribas. E o que ele vai falar sobre eles não é algo muito agradável, mas traz-nos lições muito importantes para os dias de hoje. Veja então comigo Lucas 20, 41 em diante. O texto diz o seguinte: E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestidos compridos e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Queridos, diante deste texto nós encontramos, quando eu li este mesmo texto do Evangelho de Marcos, eu encontrei um detalhe que está omitido aqui em Lucas, de que no primeiro versículo, a pergunta quando aí diz, e ele lhes disse, esta pergunta foi direcionada aos escribas. Jesus perguntou aos escribas uma pergunta que eu chamaria hoje de teológica. Perguntou a eles como pode ser que o Cristo seja conhecido como filho de Davi, se Davi o chamou de Senhor. O fato é de que eles não puderam responder. Ficou evidenciado para mim uma realidade muito interessante. É que muitas vezes há pessoas que nós consideramos espirituais, há um posicionamento, no caso dos escribas, é isso que eu estou tentando traçar este paralelo e colocando aquilo que eles cumpriam. Eram pessoas que estavam imbuídas no conhecimento, na divulgação, na pregação da palavra de Deus, ou seja, era o que eles faziam da vida dele, era lidar com a palavra de Deus. No entanto, aqui está Jesus fazendo um questionamento que a princípio parecia simples, mas que eles não puderam responder, mostrando para nós que nem todos aqueles que se dizem espirituais, que se dizem conhecer de toda a teologia, têm o conhecimento pleno das coisas de Deus, e Jesus evidenciou. Logo seguinte, depois desta pergunta, e claro, talvez até eu imagino que qualquer um de nós possa, é bem verdade que hoje se nos faz muito mais fácil responder, porque nós temos a plenitude do entendimento de quem era Jesus. Mas a pergunta é que o Filho, o Cristo, ele seria Deus encarnado, né? Então, o Cristo é chamado de Senhor por Davi porque ele era Senhor, no sentido de que ele é Deus, aleluia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, hoje, com certeza, nós temos essa resposta. Mas, seguindo o caso de Jesus com os escribas, depois dele ter feito aquele questionamento, ele virou-se para o povo e disse: Olha, eu quero que vocês tomem cuidado com os escribas. É o que está escrito no versículo 46. Porque aí ele diz, eles querem andar com vestidos compridos, ou seja, demonstração de santidade. Amam as saudações nas praças, ou seja, querem elogios, serem bem reconhecidos pela sua posição, as principais cadeiras nas sinagogas, ou seja, preeminência nos lugares espirituais, no meio eclesiástico, os primeiros lugares nos banquetes, ou seja, privilégios. Em todas estas palavras, Jesus está mostrando que os escribas queriam posição, queriam estética, prezavam pela aparência de homens de Deus, de grandes homens de Deus, de pessoas espirituais, de pessoas santas, e por isso queriam o favor merecido, supostamente, justamente, pela posição que eles o tinham. E Jesus diz para o povo, olha, vocês se guardam dele.
E aí ele continua dizendo, porque por um lado, eles estão buscando, eles estão mostrando, eles estão prezando por uma aparência, e aí termina com ponto e vírgula o 46. E no 47, Jesus diz, eles devoram as casas das viúvas, ainda que não haja detalhe da palavra do que eles fazem, a palavra devorar, né? Então demonstra que eles faziam algo mal, eles saqueavam de alguma maneira, eles destruíam de alguma maneira alguma realidade na casa destas viúvas, disse Jesus, fazendo por pretexto, ou seja, havia engano, era pretexto, era desculpa, largas orações, ou seja, com uma aparência de piedade, como dizia Paulo, a sua essência, a sua intenção não era justa diante de Deus. Espiritualidade, aparência de santidade, fora de uma obediência à palavra de Deus e de um coração, aleluia, que passe pelo escrutínio desta palavra, glória a Deus, não é verdadeiro, não é justo e jamais será aprovado por Deus. Os homens podem dar a estes escribas os lugares que eles gostariam de ter, e em verdade os davam. Eles tinham os assentos especiais na sinagoga, enfim, tudo aquilo que nós vemos que na aparência eles prezavam. Mas Jesus entrou neste contexto religioso e aqui ele expôs esta verdade ao povo, dizendo: a essência deles não está bem diante de Deus. Mas a palavra que eu quero deixar para você, porque com certeza ao ouvir esta descrição dos fariseus, nós automaticamente somos levados a lembrar de que há muitos líderes religiosos, infelizmente até dentro de algumas de nossas denominações evangélicas, que nós podemos assemelhar, têm se mostrado pessoas que fazem e prezam pelas mesmas realidades que os escribas, que se mostram enganadores, que têm pretexto de alguma coisa e por trás têm uma intenção diferente. É bem verdade que nós reconhecemos hoje que isso exista no nosso meio, mas eu quero deixar a mim e a você com a última palavra que disse Jesus: estes receberão maior condenação. O que é que eu quero deixar para nós neste dia? É de que é Deus quem vai julgá-los. Nós precisamos, escute por favor, ser alertados, e é por isso que Jesus abriu a boca e disse: preste atenção, não ande com eles, não caia na deles, aleluia. Jesus não os deixou ao povo enganado, diz: não, siga fã de carteirinha dos escribas. Não, ele disse: abre um olho, guardem-se deles, porque eles estão prezando por uma aparência que não tem essência verdadeira e não estão achados justos diante de Deus. Veja que até a sua teologia, eles não têm o conhecimento que eles se dizem ter. Então Jesus ali neste episódio expôs completamente, não para humilhar verdadeiramente os escribas, mas para trazer à tona a verdade. Então Jesus não deixa o povo enganado. E não é a nossa missão fazê-lo. No entanto, não cabe ao povo condená-los, não cabe ao povo xingar, não cabe ao povo expô-los, não cabe ao povo ter ódio. Não, pelo contrário, cabe ao povo entender que Deus entrará em juízo contra todos aqueles que fazem o que os escribas ali faziam. Todos aqueles que entram nas casas dos santos e vêm com pretexto, que vem com engano, que estão obrando, eles prestarão contas e Deus os condenará. Nós não temos que nos preocupar de fazer justiça. Pelo contrário, não podemos continuar enganado e temos que fazer como Jesus, alertar a outros: olha, não caia nesse engano. Eu quero que você conheça a palavra de Deus, que você conheça o caminho de Deus, para que você não seja enganado. Esta é nossa obrigação de fazê-lo, porque como discípulos de Jesus, devemos fazer assim. Precisamos ensinar o que Jesus ensinava, a palavra, a revelação de Deus para as nossas vidas. No entanto, a condenação, o jogar de uma
pedra. Não cabe a nós. Glória a Deus, cabe ao Senhor. Então guardemos o nosso coração para termos somente liberdade de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor e naquilo que é possível, com certeza, em conhecendo o erro, não devemos nos calar. Sim, ajudar a cada um dos nossos irmãos para que não sejam mais enganados, mas estejamos focados na luz, no alvo que é Cristo Jesus para nós. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.